eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. I the king, Não, não. I the power. Mas é o Legal. que tá em evidência. Se eu quiser você foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso. tá aí o que fere o ser da igreja por causa disso, irmão? Que tal ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? É isso mesmo, sem aparecer. Com Caio Ferreira, dono de um dos maiores canais da cultura pop do Brasil, resolveu te ajudar. Curso Mestres do Algoritmo. Não perca tempo. Clique agora no link fixado nos comentários e venha fazer parte dessa comunidade. Me tira uma dúvida. Agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo pra edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington, tá trazendo palhaçada. Nosso presente aí da de Belém. Porque não, quem não Tira- entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá James. pedindo pra... James, tá pedindo pra tirar, tá bom? Por mim, eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar Pelo irmão, né? todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nossos cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curada pela internet. Muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. Então, derruba esse podcast aqui, ó. Então, pode Derruba ser esse um podcast, culto. faz Beleza. seminário na igreja. O culto até aceita. O Faz culto até seminário na aceita. igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Pô, então transmite o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão não brincadeira. sabe. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar porque... Então você acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Então eu faz tava o falando seguinte. com a minha amiga hoje. Minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma umbandista, com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou também e falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Aqui, ó. católica tá gravando coisa Olha isso que aqui. não é pra gravar. E no Evangelho isso também aqui. tá fazendo a mesma coisa. Isso é no Esse aqui YouTube? É no esse aqui YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King, The Power. Ó, 1h22 de palavra, de revelação, e por aí vai. Cortaram o The King, The Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King The Power. Então, irmão, você faz o seguinte, derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz o seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas aqui não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto, é uma entrevista, é totalmente É uma diferente. conversa. Mas você Nós iniciou estamos- esse podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor. Era um E momento de conhecimento da palavra. E você falou, esse Sobre o momento, no podcast. início do podcast, você falou um momento de adoração. Então a adoração, o seu momento de adoração, Não, de então você tá intimidade se com Deus tem que ser complicando. exposta. Eu acho que você tá se complicando. Não, não tá essas sendo perguntas. exposta, porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, Não, pode pô, você adora pra você? Não, Você adora eu tô pra adorando, você? eu tô adorando, eu tô adorando. Opa! Eu tô adorando. Falou isso, Eu meu posso Deus. adorar aqui, mas eu não preciso filmar, não preciso me expor. Eu posso estar aqui na minha mente, ó Deus. Tal, tá? Porque se eu fazer algum movimento, ou fazer alguma coisa estranha, vai soar estranho pra quem tá lá fora e tá vamos lá. fora do Vamos corpo. lá, então, Você tá entendendo o que eu tô Você acha falando? que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia. Não, A tecnologia, ela pode entrar. Você tá entendendo? Ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Não, quando eu tô me referindo em tecnologia, eu tô falando especificamente das câmeras, isso. eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto Se a do nosso igreja culto. primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Ó, vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não sei. Que aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então, o irmão pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer Eu não pergunta. posso entrar na mente de Jesus. Então, Porque a pensa pergunta comigo. que fica- Pensa então, comigo. pergunta Ó, que tem fica, religiões. A pergunta que fica, Ó, como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só está entrando Missionário, através... negão. Missionário, A nem que pregação do morra. evangelho só está entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós. Não foi por causa de câmera. Você é o bichão mesmo, hein?
Então você acha que isso tá atrapalhando o... Não, ele tá certo, tá todo mundo errado aqui. Muito. José Wélio tá errado, o Bisomel Ferreira Mas tá assim, eu errado. vou falar pra ti assim, de Sila verdade, Malafaia, olha, nós tá tivemos todo uma mundo certo pandemia aqui, recentemente. Você tá certo. Ó, eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal, e foi bem na época de Gideões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo Gideões paixão. A única forma que como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve culto que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tua do The King Power? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, daí Sim. pegou aquela parte do que era que você falou, era uma língua tua com Deus, né, a tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as Tá pessoas todo não mundo estão certo. entendendo. São As pessoas- más. Mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Off the King, The Power, On the Best, Fábio, não é já línguas morreu. estranhas, Mas gente. ele falou agora que era língua estranha, fala assim, Dele não, com fala Deus. pra mim mesmo, Isso que é não- dele não, com Deus. mas ele falou acabou de agora. falar Ele falou isso. o mistério depois, mas isso aqui Deixa eu é falar um uma- idioma, gente. Irmão, The mas King, deixa eu falar uma The coisa pra Power. vocês. Não, Que mas que é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Que é esse de The King The Power? E a irmã que falou lá aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que Acabou. mas o É negócio de The King, Não, não sei o não. que, The Power. Irmão, Mas é Legal. o que tá em evidência. se eu quando quiser foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso que tem que se eu entender. quiser falar, Merci. Você tá se eu em quiser falar evidência. merci, Isso se eu tá em quiser falar evidência. marrar, e o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? Que o povo A quer mesma entender da onde idiotice que da você pergunta tirou do Off isso. the King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. É Não, idiotice. não É vem no meu idiotice, vídeo, irmão. não. É mesmo idiotice, Quem tá irmão. assistindo vai entender Quanta o que gente eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Não Quantas vai, não. pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Se Jesus quiser Se curar Jesus de quiser manta, usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar a TV, Jesus pode usar não o meio de precisa só de comunicação, TV. pode usar. Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da Ah. casa através do ouvindo os louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É Quando por não aqui. tinha TV, a cura aconteceu Para. do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Ó, vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, Parou maneira. de crescer? Maneiro não, maneira. Corrige. Hein? Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar meu foco, mas não vou tirar meu foco. Você já perdeu seu Parou- foco há muito parou tempo, de irmão. crescer. Quais religiões Um não, exemplo. Quais religiões Maçonaria não? tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Que Não, seja. é uma Pra ele, é uma organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. Você quer dar Tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? um exemplo. Você Tá quer crescendo, comparar a velho. maçonaria com a igreja? Não, tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de Rapaz, me maçonaria. arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não pô, se tá arrependa fraco. não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Não, Comparando não. a maçonaria, Não, a organização... entenda. da Tira a igreja, câmera da com igreja. Ei, Tira a entenda, câmera vocês já da estão misturando uma coisa pra fugir do Você que foco. deu o exemplo. Ó, Foi você. Eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmeras. Mas você quer comparar a organização Eu secreta tô da falando maçonaria de câmeras. com a igreja, pô. Lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. É isso que eu tô falando. Você sabe, eu não sei se tá crescendo não, Isso, aí. nunca se ouviu falar tanto. Sempre ouviu falar que a gente Nunca tá, se ouviu a gente falar tá no tempo midiático. um número muito grande de crescimento. Mas a igreja também de tá um templos, número, a igreja de, tá um de número lojas muito grande de crescendo. crescimento. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Eu vou brigar com você agora. Sabe quantos cristãos há no Brasil? 85% Mas não foi. Mas de foi cristãos no Brasil, mas cara. eu olho pra você e falo uma coisa: foi mérito da TV? Não foi mérito da TV, foi mérito Mas das é mérito pessoas da que TV veio hoje, antes. irmão. Irmão, é mérito Foi da mérito TV, das irmão. pessoas, das A vozinhas que veio antes. A tecnologia tá ajudando na disseminação do evangelho, velho. Tá ajudando, tá ajudando as Calma, críticas calma, deixa eu falar chegarem, pra os você. problemas chegarem Deixa e eu as falar pessoas pra- criarem descrédito. Tá bom, você tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sila Malafaia, José Wérito, Bisomel Ferreira, grandes líderes do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o sabichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda de assunto. Pastores, vamos agora Tira pegar as o câmeras da exemplo igreja. maçonaria. Tira a câmera da Vamos igreja. fazer cultos secretos. Tá bom? Vamos Cultos fazer culto secreto. Amém, irmão? Reuniões secretas Amém? agora, né? Tem que ser isso na sua visão. Pra falar de Ó, Bíblia, vamos você tá falar- certo, irmão. Vamos Você falar- tá certo. Vamos falar, pra falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo tempo gravando em vez de adorar a Deus. Tem a mídia pare. especificamente. Aí vocês pô. querem, não, porque não? Ô, abre a visão, Tem- cara. não, isso é eu não tô ignorância, falando, eu não tô falando que não pode. Ó, um exemplo. Deixa eu terminar de falar. Vocês não deixam eu terminar de falar.
Não é proibida a tecnologia entrar na igreja. É isso que eu tô falando. Não é proibida a tecnologia. Mas tem momento que não é pra ser gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela e apontar na cara dela? Eu já vi isso. Pra que isso? Pra criar coisa que quem tá lá fora não vai entender. É isso que eu tô tentando falar. Quem Bom, tá lá quem não fora quer vai entender, desculpa. Porque já Quem não que quer é pra- entender, não quer entender. Mas peraí, se é pra igreja, é pra ficar na igreja, não é pra ser edificado lá fora, porque quem tá edificado lá fora não vai entender. Então os novos convertidos. Então aqueles que não são crentes, irmão, desculpa. Entendeu? Esse Porque se argumento não não tem tivesse base nenhuma. gravado, volto lá, se não tivesse gravado essa parte, tivesse filmado, não estaria esse bafafá. Então, irmão, tira o podcast, vem e faz um seminário na igreja pra falar de Bíblia. Ó, pessoal, siga o conselho que o pessoal tá te dando aqui, viu? James, finge uma dor de barriga e sai daí. É porque talvez não tenha coragem de falar, porque geralmente o povo tá falando finge dor de barriga, mas na hora de estar apontando ele, xingando ele pra caramba pra entender, ninguém vem. Aí agora que finge dor de barriga e sai, gente, abre a visão que eu tô falando. Mas você Se não tá me confrontando. tivesse aí com esse celular na mão, Você não tá me e confrontando. estivesse trabalhando, fazendo alguma coisa da sua vida, você talvez não tava nem criticando ele, porque o que mais teve foi crítica. E eu fui um dos mais que defendi. E Jesus, ele teve as suas críticas, mas naquela época não tinha a rede social. As pessoas criticavam por causa do quê? Dos milagres, das manifestações. Então, mesmo sem rede social, na igreja hoje em dia tem panela. Sim ou não, pastor? Tem. Panela, fofoca. Então, assim, é um argumento meio sem base. Se esse corte foi bom, o próximo vai ser ainda melhor. Então já se inscreve e fica com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.